Uma boa noite, meus amigos e minhas amigas. Mais uma gravação ao vivo aqui no meu perfil no Instagram, @FelipeFNazarete. Se você não conhece, te convido a conhecer. E se você está me assistindo aqui pelo Instagram, também te convido a conhecer o meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete. Se Deus quiser, esse vídeo aqui vai ficar gravado e vai ser editado para ser lançado lá no canal do YouTube ainda essa semana, né? Hoje nós estaremos falando trabalhar com o que gosta. O que isso significa? Isso é possível? Né? Isso é necessário? Né? Trabalhar com o que se gosta. Vamos conversar sobre isso, porque de primeira mão eu quero fazer aqui uma introdução acerca daquilo que é o óbvio, né? Muito embora na extensão aqui do que a gente vai desenvolver como reflexão, eu já gostaria de comentar acerca daquilo que está se tornando uma espécie de tirania do ter que gostar daquilo que se faz, daquilo com o qual se trabalha. E, por conseguinte, isso engendra idealizações na imaginação das pessoas, onde alguns conseguem se enquadrar com facilidade, se identificar com facilidade. Outros, por conseguinte, ficam confusos porque não conseguem identificar em si esse tal do gostar. E, por conseguinte, então, começam a patinar no gelo e em alguns casos, até se depararem com uma certa angústia, com uma sensação de estarem perdidos, ou possivelmente de estarem num limbo. Portanto, eu creio que, então, nos valendo da introdução que eu falei que faria, vamos falar acerca do óbvio em relação a trabalhar com o que se gosta. Esse trabalhar com o que se gosta veio como uma proposta de contraposição às implicações e desdobramentos gerados pelo capitalismo selvagem, né? Cuja finalidade última é só o dinheiro, e com toda aquela pressão que era feita sobre as pessoas a fim de que elas mantivessem o seu status social, a fim de que elas não se vissem da noite para o dia morando debaixo da ponte, assim, e todos aqueles direcionamentos e assombrações e ameaças, né, que eram feitas como forma de estimular a pessoa ao mercado de trabalho e ao desbravamento de uma carreira, acabaram levando muitos a procurarem trabalhos e atividades muito mais relacionados com o bom salário e a estabilidade do que com a afinidade com aquilo que a pessoa faz. Portanto, a questão do salário e da estabilidade, sendo essas as prerrogativas que satisfaziam a demanda do status social e da segurança contra as assombrações e ameaças que foram criadas para aqueles que não correm atrás, alto salário e estabilidade veio como uma luva, então, para dar uma sensação de sentido para essas pessoas. De modo que não foram poucos que se fizeram de surdos para, com um despontar de um potencial, o pulsar dentro de si de uma dada vocação, porque sendo eles pressionados e apedrejados e
quase que coagidos com o fato de que aquilo que eles reconheciam ser um potencial ou até um gosto não era algo rentável ou que desse dinheiro. Então deixa isso para lá, vai fazer isso quando você estiver aposentado, entendeu? E vai correr atrás do dinheiro. E não foram poucos os que sacrificaram, ou por que não dizer, reprimiram, né, determinadas predileções, identificações, gostos e afinidades, por que não dizer vocação, para poderem se submeter ao imperativo da cultura, que significa time is money, né? Tempo é dinheiro, e então você resguarda primeiro o dinheiro para depois você pensar em vocação, porque vocação é privilégio para quem já está com a vida ganha, né? Portanto, com todas essas ideias e com todas essas nuances participando da imaginação coletiva, isso foi produzindo um nervosismo e uma insegurança compartilhada pelo coletivo. De modo que, em alguns casos, principalmente você olhando para os jovens, eles inclusive têm vergonha de dizer aquilo que eles realmente gostam e preferem, face, né, a determinadas outras áreas que já estão mais consagradas no mercado de trabalho, como sendo aquilo que favorece dinheiro e estabilidade. Portanto, nesse contexto, essa proposta de se trabalhar com o que gosta vem como que uma voz profética. Sim, uma voz profética na direção de golpear e desconstruir essa estrutura manipuladora da alma humana, na direção de se criar exasperos imaginários que deixam a pessoa altamente suscetível para aquilo que seja importante e preponderante para o mercado de trabalho e para a cultura. Porém, por outro lado, desconecta a pessoa com a sua própria alma. Por conseguinte, desconecta a pessoa do seu próprio dom, da sua própria vocação. Nesses casos, trabalhar com o que se gosta, repito, é uma proposta saudável. E por quais razões? Ora, não é de somenos que eu, particularmente dentro da minha área, atendo não poucas pessoas que entraram no mercado de trabalho com essa filosofia do dinheiro e estabilidade, ignorando ou preterindo as predileções do seu coração, as pulsões da sua própria vocação, e que por vezes pulsavam numa direção não tão privilegiada no mercado de trabalho e que, portanto, foram completamente desqualificadas pelo exaspero e pela ansiedade de estar vivendo num mundo que não abraçaria de forma positiva aquilo que o sujeito carrega como vocação. Então ele precisaria dar prioridade para aquilo que é prioritário no mercado de trabalho, e aí reprimindo, entrou com tudo numa direção, construindo toda uma carreira que no final das contas, né, levou a pessoa a ter dinheiro, a ter estabilidade, mas a perder a alma. Não é por outra razão que hoje nós estamos na geração burnout, que nada mais é do que uma exaustão. Uma exaustão que, obviamente, ela é engendrada, ela é construída pelo excesso, pela pressão, pelo estresse, pelo extrapolamento de limites,
Mas, para além de todas essas prerrogativas, tem esse viés cortante, passando no bojo da situação toda, que é uma desconexão essencial da pessoa com aquilo que ela faz. Sim, porque na verdade aquilo dali foi apenas o que foi despontando e desdobrando, e ela foi seguindo o fluxo, porque foi a oportunidade que foi surgindo e de uma certa forma foi dando a ela um retorno financeiro e uma projeção social e uma independência financeira. Mas quando ela foi se dar conta, aquilo dali colocava ela em contextos e em situações que a alma dela não conseguia e não consegue favorecer um bom ânimo por ela estar animicamente desconectada com aquele contexto e com aquele fazer. Inclusive, também, se por um lado nós estamos vivenciando a geração do burnout, por outro, tem sido cada vez mais frequente atitudes consideradas surpreendentes, mas quem tem uma familiaridade com as ambiências psicológicas do ser já não olha com surpresa esse tipo de coisa, que são de pessoas que atuam em cargos altíssimos dentro de empresas, altíssimos, inclusive cargos esses utilizados pela própria empresa como modelo de marketing para incentivar as demais equipes e os demais setores a se entregarem e a se dedicarem pelo sonho de poder chegarem naquele patamar e naquele cargo. Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa, funcionária de uma empresa multinacional robusta, foi participar de um encontro, aqui na América Latina, justamente para, então, fazer as devidas premiações e congratulações pelas metas batidas, criar ali o ranking e fazer todas aquele merchandising que é próprio desses encontros regionais de grandes empresas para dar aquela carga motivacional na equipe e então estabelecer o dobro da meta anterior. Enfim, estavam lá nesse tipo de reunião em hotéis de altíssimo luxo, com tudo pago, com as coisas mais requintadas, tendo acesso às coisas mais requintadas, e quando de repente a diretora regional da América Latina, que dispunha desse tipo de cargo que eu estava descrevendo anteriormente, ou seja, cargo objeto do sonho, do fetiche, e da idealização de todos dentro da empresa, ela vira e dá um discurso inusitado. Amigos e amigas, eu quero agradecer muito a oportunidade que me foi dada. Graças a Deus a minha carreira correspondeu muito ao esforço e à dedicação ao qual eu me encontrei, mas tudo isso teve um preço. E o preço foi o sacrifício e muitas vezes a anulação da minha vida pessoal. Então eu não vi a minha filha crescer, minha vida afetiva ficou em frangalhos, E hoje que eu tenho começado a acertar esses pontos, eu quero pelo menos caminhar com a minha filha, que hoje já se encontra na faculdade, Então eu estou falando para vocês que eu estou saindo. Nesse meio tempo deu para eu fazer um pezinho de meia e vai ser em cima disso que eu vou viver. Porque eu acho que tudo quanto eu poderia me dedicar nessa direção, eu já me dediquei, mas agora eu quero dar a atenção para outras dimensões da minha vida. E ela assim dizia, porque ela bem percebia que eram caminhos altamente antagônicos. Se entregar para aquela direção corporativa e o tratar, cultivar e lidar adequadamente com a sua vida pessoal. Portanto,
fica aí o retrato, e a pessoa que esteve lá participando dessa reunião chegou lá no consultório para conversar comigo chocada. Porque tudo o que se vende acerca dessas pessoas que estão nesses cargos, que pelo alto salário e pelo nível de projeção que elas conseguem diante do grupo, que elas são tudo menos incompletas, que elas vivem tudo menos angústias, que elas, embora possam ter determinados percalços, elas possuem dinheiro e prestígio, que é o que resolve tudo. E esse exemplo que eu dei agora, ele é só um deles. Mas esses exemplos estão se multiplicando por todas as partes. Inclusive, não são raros os casos de pessoas que apresentam uma verdadeira enantiodromia, como dizia Jung, né, que é a conversão no seu oposto. O sujeito sai de uma vida altamente opulenta, requintada, de negócios, de prestígio, e, como diz aí no popular, literalmente ele vai viver da sua arte na forma de um riponga, exilado num determinado perímetro praiano aí, nos rincões da terra. E vivendo ali, fazendo coisinhas simples, se alimentando de coisas simples, geralmente até conduzindo a própria subsistência por intermédio de donativos e doações. E é assim que alguns deles vão fazendo. Tal é o nível de saturação que a entrega do sujeito para uma área, por vezes na contramão da sua vocação, somado com a desconexão, né? Na contramão da sua vocação, somado com o estresse, o exagero e a intensidade com que o sujeito se entrega àquela realidade, que ele se torna extremamente reativo a ela. Isso para a gente não entrar aqui no mérito, né, dos infartos cada vez mais precoces, dos AVCs acontecendo com cada vez mais frequência, num limiar de idade cada vez mais jovem, né? Tudo isso resultado dessa grande exaustão, que carregam prioridades que podem servir à conveniência do bolso, da cultura e do mercado de trabalho, mas deixam preteridos e colocando de lado as demandas da própria alma. Seja pela desconexão com aquilo que a pessoa faz, seja pelo modo e pela intensidade com o qual a pessoa se entrega àquilo. Portanto, nesses casos e nesses contextos, já se faz toda a diferença você gostar do que faz. Já faz toda a diferença. Porque nesses casos em que a pessoa se envereda por determinados caminhos, cuja área que ele se entrega demanda excessivamente deles, esses daí serão um pouco melhor favorecidos se a alma deles estiver identificada e conectada com aquele fazer, com aquele realizar. Mas agora é aqui o segundo capítulo dessa nossa live que eu quero refletir e problematizar. Porque será que gostar seria o suficiente? Será que gostar é realmente o ponto primordial? E é isso que eu quero trazer aqui a questão, porque muitas vezes cria-se um apelo muito grande ao gostar, quando na verdade esse tema carrega implicações que o gostar não dá conta de explicar, esclarecer e dar os devidos direcionamentos para a pessoa se localizar devidamente dentro desse tema, né? Isso porque aqui nesse primeiro momento eu estou aqui só falando e trabalhando em cima dessa introdução
referente aos contextos onde gostar daquilo que se faz e daquilo com o qual se trabalha se dá como algo pertinente e as razões disso. Só que agora vamos começar. Felipe, quando que gostar daquilo que se trabalha começa a ficar relativo? Olha, gostar daquilo que se trabalha começa a ficar relativo na medida em que a pessoa, conseguindo monetizar, ou seja, criar retorno financeiro sobre aquilo que ela gosta de fazer, isso em geral leva a pessoa a uma dedicação tão excessiva, pelo fato de estar hipnotizada por aquele prazer que decorre de estar realizando uma atividade que gosta e ainda com isso ganhando dinheiro, que não poucas vezes essa pessoa exagera nos limites do que seja saudável para a mente, para o corpo, para a alma, para o espírito e, por que não, para o ser. E então ela passa a trabalhar e a viver como uma locomotiva descendo ladeira abaixo sem freio. Inclusive, pelo modo como aquilo está tão relacionado com o que dá prazer a ela e ainda está gerando um retorno financeiro, a linha limítrofe entre trabalho e descanso vai ficando cada vez mais tênue. E aquele fazer e aquela atividade vai adentrando cada vez mais o campo geral da vida da pessoa. E que nesses termos, dependendo até do modo como esse dinheiro que está entrando e a projeção que isso está criando para a pessoa diante do grupo, pelo fato de ela gostar e estar numa sintonia de prazer e identificação com aquela atividade, ela vai voluntariamente boicotando e precarizando as demais dimensões da vida dela. Sobretudo, aquelas que, por razões naturais e óbvias, apresentam perfis um pouco desconfortáveis, né? Como, por exemplo, filhos, como, por exemplo, relacionamento, como, por exemplo, a condução e o tratamento adequado da sua própria saúde, né? Porque tudo isso meio que vai representando uma certa inconveniência para o sujeito, na medida em que ele se entrega excessivamente numa direção pela prerrogativa de que ele ama o que faz, mas muito mais. Ele ama o que faz, mas ele conseguiu ganhar dinheiro com aquilo que ele gosta. Então isso justifica tudo, até pela prerrogativa existente na moral social de que quem trabalha é digno, é uma pessoa digna. Então, com esse tipo de fama que dignifica o sujeito diante do coletivo, ele vai se dando por justificado, por não ser um bom pai, por não ser um bom marido, por não ser um bom filho, muito embora seja um profissional extremamente qualificado. Então, o gostar, ele já começa a ser relativizado nesse parâmetro. Porque se por um lado ele estende um tapete vermelho, conferindo à pessoa a vantagem de estar acompanhada das suas sensações e dos seus processos anímicos com aquele fazer, por outro, é justamente essa satisfação e essa conexão que pode servir para o sujeito como uma armadilha, levando ele a tomar esse gosto e essa identificação como uma justificativa para viver como um kamikaze de entrega excessiva e unilateral numa direção só,
e precarizando e deixando desassistidas as outras dimensões da sua vida. Vocês podem parar para ver, por exemplo, que a vida de grandes gênios que conseguiram consagração e destaque diante do coletivo, muito embora eles tenham atingido aquele tipo de projeção, se você for ver a vida pessoal deles, você vai ver filhos que não conviveram com o pai, você vai ver esposas que, conquanto ainda casadas, mas isso por razões absolutamente desconectadas do que seja um entrosamento de alma, mas por conveniências outras, geralmente em relação a dinheiro e custo de vida. Enfim, me vem à mente inclusive Einstein. Einstein, eu creio ser unanimidade em relação ao modo como ele se destacou na área dele. Mas você vai olhar a vida pessoal dele, meu pai do céu. Inclusive tenho até uma carta icônica de Einstein para a esposa, dando a ela as condições que levariam a ele a permanecer casado com ela. E trazendo ali um indicativo do quão precário, do quão superficial, do quão de fachada, né, aquela dimensão na vida dele exercia para ele. Eu fico a imaginar o porquê disso na vida daquela esposa, da mulher dele. Mas enfim, o fato é que esse gostar daquilo que faz, justamente pelo patrocínio da sensação, dando ao sujeito uma propulsão numa dada direção, leva a maioria das pessoas, principalmente se passa a acontecer um retorno financeiro em função daquela entrega, leva a maioria das pessoas a um descontrole, a um desequilíbrio, que geram consequências. Mas agora vamos prosseguir, porque esse é apenas o primeiro ponto, quando a gente começa a relativizar o gostar daquilo com que se trabalha. O que isso significa? Qual o segundo ponto que eu traria para relativizar essa questão? Pelas razões daquilo que me levaram a fazer a introdução da nossa live aqui, do porquê que foi se tornando tão batido e hoje é tão frequente no discurso, nos cursos, né, dos especialistas, coaches, na direção da orientação profissional, tentando prezar mais pela vocação, pelo gosto, pela identificação da pessoa com aquela área, com aquela carreira. Tudo isso vem na esteira do capitalismo selvagem, que engravidou a imaginação do coletivo com ameaças que levaram essas pessoas a se fazerem de surdas para as suas preferências e predileções, para se entregarem de imediato aquilo que prioritariamente gere dinheiro e estabilidade. Por conseguinte, pelo modo como isso provocou consequências e até hoje provoca de adoecimentos e enfermidades na alma, como burnout, depressão, transtorno de ansiedade e tudo mais, então agora tem ganhado força e tem sido preconizado cada vez mais esse discurso: você precisa trabalhar com o que gosta. E hoje isso já tem sido tão martelado, que eu já observo efeitos colaterais surgindo disso daí. E é aí que se coloca a razão dessa nossa live, que é uma tentativa de a gente não sucumbir, no afã de sair de um extremo, a gente recair num extremo oposto, que por um lado vai nos levar
a deixar de viver certos tipos de consequências maléficas e prejudiciais, mas tão somente para vivenciar outros tipos de prejuízo e de consequências negativas. Portanto, hoje tem sido massificado a ideia, quase que praticamente imperiosa, de que você precisa trabalhar com aquilo que você gosta. Só que aí esse gosto, ele vira uma concepção. Ele vira uma concepção. E aí a pessoa que entra na esteira de tentar se adequar a essa recomendação e a essa diretriz, ela pega essa palavra, trabalhar com aquilo que se gosta. Então ela vai criar e buscar uma referência. O que seria trabalhar com o que se gosta? E aí ela vai ouvir o testemunho de um, ela vai ouvir o testemunho de outro, e geralmente, praticamente generalizadamente, quem carrega na sua trajetória de vida o testemunho que trabalha com aquilo que gosta, vai tecer esse testemunho de forma a demonstrar esse gosto como um arroubo de empolgação. E que carregam palavras e expressões fortes do tipo, cara, eu sempre quis ser médico. Eu sempre quis ser psicólogo. Eu sempre quis ser enfermeiro. Inclusive, é interessante, eu hoje estava vindo do trabalho e o meu carro está no conserto, então eu voltei de Uber aqui para casa e encontrei um motorista, gente finíssimo. Inclusive a viagem foi muito agradável, o papo muito leve. E eu até não comentei com ele que eu estava voltando para casa para gravar uma live justamente sobre o que a gente conversou, mas foi interessante o nosso tema porque ele começou a falar justamente disso, de que ele trabalhou praticamente a vida toda dele com táxi e agora estava trabalhando com Uber e ele ama aquilo que ele faz. E ele estava lá dizendo, cara, você acredita que quando eu era moleque, eu pegava táxi ali na Tijuca e ia até um determinado trecho com um senhor que era conhecido, taxista local, e o carro dele tinha aquelas maquinazinhas antigas, né, para computar a quilometragem, tudo, e eu achava aquilo fantástico, e aquilo me causou uma impressão tão grande de que eu entrei para o mercado de trabalho, trabalhei, juntei um pezinho de mesa, juntei um pezinho de meia e comprei o meu táxi e ali foi a realização do meu sonho. E aí você para ver, olha as palavras e o modo como a coisa é construída, né? E cara, a construção do meu sonho, como que aquilo dali me causava admiração, como que aquilo dali me afetava positivamente, me atraía, até que eu trabalhei, cultivei e então consegui adentrar naquela área. Olha, essa é uma experiência muito positiva e nem de longe eu quero aqui me colocar no lugar de negar a autenticidade e a validade desse tipo de experiência, porque eu posso dizer até que nesse sentido isso também condiz com a minha própria experiência. A minha própria experiência, ela foi um pouco similar a que o motorista do Uber estava comentando comigo. Eu comecei na área técnica, em edificações. Muito embora eu não desgostasse dessa área, essa área ela não me realizava totalmente. Foi então que conversando, lendo, e eu sempre gostei de ler, e batendo papo, foi o meu próprio pai. Meu pai, inclusive, ele era arquiteto, e eu trabalhando como técnico em edificações,
Fui fazer o seminário teológico primeiro, porque eu queria muito fazer um seminário teológico. E enquanto eu já estava para terminar e praticamente eu iria entrar na faculdade de arquitetura, conversando com o meu pai e falando acerca das coisas da alma, dos insights que eu tinha, certas observações que eu fazia. E meu pai virou para mim e falou: Felipe, você não vai ser arquiteto de prédios, não. Você vai ser arquiteto de almas. E aquilo ali entrou como uma flecha no meu coração, me deixou pensativo, e naquele momento parece que uma série de coisas fez sentido para mim, em relação ao como que eu não conseguia ter um bom desempenho, ou pelo menos um excelente desempenho nessa área técnica. E eu falei assim: pois é, papai, agora você falou uma coisa que me deixou encafifado. Porque eu não posso dizer que eu desgosto dessa área técnica, mas se eu disser que ela me realiza, eu vou estar mentindo. Eu faria o que então? E aí meu pai virou: Felipe, faz psicologia. Psicologia. Eu fui lá, na época até da internet de escada ainda. Fui lá no computador, fui ver a grade, né, da matéria de psicologia, do que se tratava. E aí fui vendo lá só matérias que eu já lia, que eu amava ler, que eu gostava. Falei: cara, é isso. Vou entrar nessa direção. E a mudança, ela meio que foi abrupta no sentido da nomenclatura e da área da faculdade, né, propriamente dita, porque até os mais íntimos se surpreenderam. Bom, de arquitetura vai para psicologia, mas para quem estava acompanhando a minha trajetória no íntimo, notava que a discrepância não era assim tão grande, né? Porque já acompanhava a minha maneira de ser, o meu teor de conversas, o meu gosto por leituras, as áreas do que eu gostava de ler, enfim. E eu entrei na faculdade e não pestanejei. Inclusive vou poupar aqui o progresso de como foi a coisa, mas foi praticamente do nada para aquilo que hoje se formou, e certamente patrocinado pela minha identificação com aquilo que eu faço, com aquilo que eu realizo. Podendo, portanto, dizer que eu gosto daquilo que eu faço. Só que o que acontece? Nem com todos é assim. Existem muitas pessoas que ficam tentando procurar dentro de si esse tal arroubo, essa tal empolgação, essa tal contundência que leva o sujeito a dizer: cara, eu quero ser isso, eu sempre quis ser isso desde pequeno. Ele olha para dentro dele e ele não vê os sentimentos dele se comportando dessa forma. Pelo contrário, enquanto uns são até mais reativos, no sentido do modo como funciona a sua equação afetiva e emocional, ela parece, nesse sentido, já terem coisas claramente demarcadas, do tipo: isso aqui eu não suporto fazer. Ah, mas isso daqui eu amo fazer. Essas pessoas que apresentam esses discursos, elas dão conta de insuflar no imaginário social uma idealização que, para determinadas pessoas, isso chega como uma verdadeira opressão, para não dizer frustração. Porque essas pessoas, ouvindo essa contundência toda, partindo inclusive de modo contundente e autêntico de quem as confessa, elas olham para dentro dela e veem: cara, eu não vejo esse tipo de coisa em mim assim, não. E aí as pessoas perguntam para ela: mas você gosta do que você faz?
Aí ela vai usando esses testemunhos e essas contundências como referencial, aí ela não sabe nem dizer. Ela fala assim, eu não sei se eu gosto. Ah, então você desgosta do que você fala? Não sei. E esse não sei, ela só está dizendo porque aquilo que ela encontra nela não carrega as intensidades do modo como as pessoas que propalam a filosofia do tem que trabalhar com o que gosta, demonstram como intensidade, demonstram como paixão, demonstram como uma clareza psicoemocional de eu amo fazer isso e eu detesto fazer aquilo. E de uma certa forma, meu Deus, isso é realmente atraente. Quem dera, oxalá todas as coisas na vida nos visitasse com toda essa clareza e com toda essa exatidão, não é verdade? Mas aí vem a grande pergunta. E para aqueles, então, que com relação a essa definição do que fazer, que carreira seguir, que direção investir, elas não encontram esse comportamento intenso, essa reatividade clara e contundente para apontar para o sujeito aquilo que ele detesta e aquilo que ele ama fazer. E é aqui que a conta não fecha, né? Porque nesses casos, até para quem gosta daquilo que faz, tem um detalhe que no final das contas a gente enfatiza muito no gosto, a gente enfatiza muito no sentimento, o que por conseguinte nos leva a perder a referência no X da questão. Porque eu fui aprendendo, inclusive a partir da minha própria experiência, de que a melhor conexão que você pode obter com uma atividade é uma atividade que naquilo em que você a realiza, isso possa produzir significado. Significado. Sim, produzir em você um significado existencial de vida. Porque se a gente for se debruçar apenas no gostar daquilo que se faz, esse sentimento aí pode inclusive nos levar a nos conectar com atividades cujo exercício, mesmo a gente gostando, vai levar a gente para um caminho de morte. Vai levar a gente para caminhos de prejuízo. Portanto, esse gostar, pelo fato do gostar ser uma reação involuntária no ser, porque se gostar fosse algo voluntário, que por uma dada mentalização você conseguisse produzir essa sensação espontânea e autêntica dentro de você, então nada disso que nós estamos falando aqui viria ao caso. Porque afinal de contas, se você não consegue gostar de nada, é só mentalizar que esse gostar explode dentro de você que nem uma espinha. Né? Mas não é assim que funciona. O gostar, ele é involuntário. Ele é um movimento de identificação inconsciente que carrega uma etiologia diversificada, uma origem multifacetada, mas que pode se desdobrar com intensidade ou não, e que pode apontar para uma direção proveitosa ou não. Mas no final das contas, sendo você apaixonado pelo que faz ou não, a grande pergunta é: será que você naquela área seria possível produzir significado? E aí vamos agora aqui problematizar essa questão do significado.
O que seria esse significado? Significado é algo que te localiza psico-espiritualmente na vida, te dando um sentido de propósito, te dando um princípio de propósito, no modo como, se vendo engajado naquela direção, seja lá a direção que for, aquilo dali te coloca em conexão com um todo maior. Perceba, inclusive, que aquilo que produza significado para a gente pode e vai, inevitavelmente, sobretudo se é um significado existencial, espiritual e para o ser, vai inevitavelmente nos levar ao divórcio com essas prerrogativas da cultura, que na verdade é o dinheiro e a estabilidade. A gente não pode prescindir desses fatores, ok? Dinheiro e estabilidade, eles são necessários e a gente não pode ser hipócrita com relação a isso, ele tem o seu lugar. Mas eu costumo dizer que quem está conectado com aquilo que faz, tanto porque gosta, como também porque aquilo produz significado, ele não precisa correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro passa a correr atrás dele. Isso porque ele vai se tornando tão bom e vai tendo um desenvolvimento tão fluido naquela direção, que o dinheiro não precisa ser a causa daquela trajetória, pelo simples fato de que dinheiro vira consequência daquela direção, daquela propositividade, daquela mentalidade. O dinheiro vira consequência. Portanto, muito embora a gente tenha essas prerrogativas, eu gostaria de salientar o significado, sobretudo o significado espiritual, porque é ele que pode dar direção para aqueles que não conseguem encontrar nas suas sensações uma paixão ou a intensidade de um gosto no modo como ele vê testemunhado no discurso daqueles que propagam essa ideia de que é preciso gostar daquilo que se trabalha. Portanto, se você não consegue identificar uma paixão que, pelo menos do ponto de vista dos sentimentos, não te seja clara e definida, olhe ao redor e questione ao menos se naquele fazer você conseguirá produzir significado que te localize espiritual e animicamente. Espiritual e animicamente, porque se você for entrar numa rota de atividade cuja dinâmica seja apenas a rotina, a repetição, o tédio, e tudo aquilo que transforme a sua existência apenas numa mecanicidade repetitiva e sem vida, olha, isso pode te dar dinheiro, isso pode te dar estabilidade, mas sinceramente isso vai fazer a sua alma definhar. E antes de você pensar em sair desesperadamente desse contexto, pare para se perguntar se nesse contexto você consegue ressignificá-lo para você, como forma de ali você emprestar uma outra abordagem e uma outra perspectiva que possa conferir para você ali uma ideia de vocação, de missão superior, de conexão com algo além daquilo dali, engendrando, portanto, um propósito, um significado. Em outras palavras, faça por amor. Faça por amor.
Porque é o amor que, nesse caso aqui, no modo como eu estou falando, trata-se de uma decisão da consciência de fazer com qualidade, como forma de, direta ou indiretamente, contribuir para melhorar o mundo em torno de você. Esse amor aí, que é também o que eu quero dizer, significado, é o que dá sustentação para a gente no dia mal. Isso porque até as áreas que a gente gosta, até as áreas que a gente tem afinidade, esse gostar, ele pode ser profundamente comprometido se pela via da sua entrega excessiva nessa direção, você acabar extrapolando limites, os seus próprios limites, limites do corpo, limites da mente, limites do ser. E não são poucos os casos de pessoas que passam a ficar traumatizadas com aquilo que outrora elas gostavam. Não porque o problema estava naquilo que elas gostavam, mas pelo fato de adentrarem uma área relativo àquilo que elas gostavam e terem ganhado dinheiro com aquilo, elas se empolgaram de uma tal maneira que se submeteram a uma entrega excessiva que levaram elas à exaustão e a disfuncionarem naquela direção, levando elas então a se traumatizar com o pacote como um todo. Portanto, até o gostar, ele precisa estar associado a um significado, para que você não seja obnubilado por esse gostar, te levando a desrespeitar as suas próprias fronteiras, te levando inclusive a precarizar outras dimensões da sua vida. E no afã de se destacar naquela direção, você até se destaca, mas isso ao alto preço de sacrifícios, repressões e distorções de outras dimensões da sua vida desnecessariamente. Desnecessariamente. Portanto, se eu pudesse fazer aqui uma síntese da nossa live de hoje, eu diria, é importante a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta. Porém, mais importante do que trabalhar com aquilo que a gente gosta, é tremendamente importante trabalhar com aquilo que lhe produza significado. Porque dinheiro empolga, e isso pode te levar à ilusão de que então você gosta. Estabilidade empolga, projeção social empolga. Esse gostar aí, ele pode, justamente porque ele trabalha com mecanismos involuntários, como eu disse anteriormente, ele pode criar muitas ilusões de empolgação. Só o significado nos dá sustentação e sobriedade para a gente trabalhar com satisfação, com aquilo que a gente se identifica, cometendo o menor grau possível de autoviolação no curso dessa carreira e desse trabalho. Portanto, o que te faz se sentir conectado com algo superior, como que estando a serviço do amor, como que produzindo, como que tornando você um colaborador para fazer desse mundo um lugar melhor, como que por aquilo que você está fazendo, produzindo ali um benefício, seja pela sua postura, seja pelo seu modo de tratar, seja pelo seu modo de conduzir, seja porque você não faz da mesma forma como os outros fazem, seja porque você carrega um diferencial que aqueles que lidam com você não sabem nem
traduzir isso direito em palavras, mas isso faz você despontar um tempero diferenciado e cumprir uma função de sal nesse mundo de muitos dissabores. Portanto, ser com significado no mundo é você se tornar um tempero aonde você está e com aquilo que você faz. Se for possível você se remanejar e fazer a mudança de uma área para outra, relativo àquilo que mobiliza os seus sentimentos positivamente, então faça. Então faça. Na medida do que seja possível, faça, porque isso é bom. Sobretudo se aquilo que você gosta é algo que você possa associar com um significado proveitoso para a vida. Agora, se você não pode, e esse tipo de mudança seria complexo demais, calma. Isso não é o fim do mundo. Ou talvez você não possa de imediato. Mas para poder fazer essa ponte teria que ser uma coisa muito aos poucos. Calma. Esse não é o fim do mundo. Porque nessa tirania você precisa trabalhar com o que gosta. O efeito colateral disso é também, eu observo, ser a produção de muita ansiedade, sobretudo para aqueles que constatam que não gostam daquilo que estão fazendo. Portanto, calma, porque o X da questão, muito embora implique o gostar, não tem como fator principal a sensação, mas sim o significado. E se na área em que você está, muito embora não seja aquilo que você realmente goste, mas é o que está te dando o sustento, é o que está te dando a dignidade e a independência de poder viver de maneira tranquila e justa, procure produzir o melhor significado possível nesse seu fazer. E se porventura a oportunidade de mudar vier, aproveite-a. Aproveite. Se não, produza significado. Porque é quando as coisas se tornam rotineiras, enfadonhas, repetitivas e completamente desconectadas com algum significado superior, apenas mecanizando nossos comportamentos e precarizando eles com rotinas enfadonhas e cansativas, isso vai ser uma tremenda de uma sabotagem. Uma tremenda de uma sabotagem que pode te levar a um exaspero que não vai ajudar em nada ao quadro que você está. Portanto, o que eu recomendo é o bom senso. Se for possível sair, saia. Eu, quando, por exemplo, mudei de área, da área técnica para a psicologia, eu paguei um preço. Mas graças a Deus, naquela época eu não tinha filhos, não pagava aluguel. E muito embora passei por uma fase vendendo o almoço para comprar a janta, e uma ponderação no sentido de que se não existe a possibilidade de mudança imediata, que essa transição seja feita aos poucos. E se nem sequer essa mudança é possível, que seja priorizado a produção de significado. Porque o significado é capaz de emprestar vida para todos os contextos que possibilitem a gente conectar o nosso fazer com um propósito superior de serviço ao bem e ao nosso próximo na vida. Na vida. Meus amigos, eu quero muito agradecer a presença de vocês, tá?
Que se você não conhece, eu te convido a conhecer o canal Felipe Nazarete. Se você gostou, se você acha proveitoso, curta, compartilhe, divulgue, porque isso ajuda muito no prosseguimento desse trabalho, tanto aqui quanto lá no YouTube. E eu quero deixar aqui a minha gratidão de coração pelos que puderam ficar, pelos que participaram. Então, meus amigos, novamente, muito obrigado pela companhia de vocês. Uma ótima semana e, se Deus quiser, até quarta-feira da semana que vem. Valeu, gente boa, tudo de bom para vocês. Deus os abençoe, viu? Valeu!